De volta com mais uma análise para o concurso Final Zero Super Acumulado, o último concurso Final Zero antes da Loto Fácil da Independência. O concurso 3.470 vai pagar 7,5 milhões nesta sexta-feira, dia 15 de agosto. E você está preparado? Nesse vídeo eu vou falar sobre as dezenas de início e final, aquele início que está mais forte para vir, o final também. Eu vou falar também das pares e ímpares. É sempre bom lembrar que na hora de você escolher as suas dezenas pares e ímpares, se você não respeitar algumas lógicas que existem aqui entre esses dois grupos separados, você simplesmente já perdeu a sua chance de acertar o grande prêmio. Por isso a importância de você se inscrever no canal, porque aqui eu não quero que esse vídeo, vamos supor, ele seja tão ilusório a ponto de estourar, né, de viralizar, tá? Eu prefiro poucas pessoas conscientes estão aqui comigo do que fazer 1000 promessas aqui. Vem acertar 15 pontos comigo, Vênus, eu sou muito sincero, tá? Eu sou muito sincero e o meu desejo é que você consiga bons resultados através dos meus estudos. É um estudo diferenciado, eu procuro nem replicar o que eu faço em outros canais e quanto mais outras pessoas que também falam de loterias, tá? Eu prefiro não replicar. Então, esse estudo aqui é mais técnico. Eu tenho essa planilha inteligente aqui que ela me auxilia na hora de escolher os meus grupos de números separados, por exemplo, pares e ímpares. E isso a gente tem que levar em consideração. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre pares e ímpares. Eu quero falar sobre o resultado que saiu, que foi esse aqui. 1, 3, 5, 7, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 21, aliás, 17, 18, 21, 22 e 24. Essas foram as 15 dezenas que saíram. E eu vou dizer para você, um concurso como esse deveria até ter acumulado, tá? Mas parabéns a quem acertou os 15 pontos aqui. Esse é um concurso para dar um ganhador. E foi o que aconteceu. Uma única aposta do canal eletrônico, mais uma vez o canal eletrônico. Agora a galera está se acostumando mais com essa questão de canal eletrônico, né? Que é o site Loterias Online da Caixa, que agora facilitou. Você pode estar fazendo as suas apostas a partir de um único jogo. Quando começou, existia ali, tinha um limite de R$30. Se você não apostasse R$30, você não podia registrar os seus jogos. Agora, você pode registrar apenas um único jogo, né? De 30 caiu para 20, aí de 20 liberou geral, né? Eu acho que teve ali um acordo da Caixa com as lotéricas, que aí eles digitalizaram mais aí essa questão de apostas online, né, no canal eletrônico. Inclusive, as próprias lotéricas estão levando os seus bolões para dentro do canal eletrônico, tá? Então, às vezes, você viu ali uma aposta do canal eletrônico, mas foi um bolão da lotérica X que acertou ali, tá? Mesmo dentro do canal eletrônico da Caixa, ok? Esse resultado é o resultado de canseira, tá, pessoal? Eu vou dizer para você uma coisa. Essas 15 dezenas não pontuaram com 12 pontos esse ano. Nós estamos no dia 15, né? Nós estamos no dia 15 de agosto de 2025. E essas 15 dezenas não acertou 12 acertos esse ano. Ela já foi direto aqui de 8 para 15. Tivemos aqui esse perdido aqui de 11 acertos no concurso 3465. Essa semana, né? A segunda, terça, quarta e quinta, sexta, né? Então foi essa semana, segunda-feira. Segunda-feira teve 11 acertos aqui desses 15 números. Agora 12 acertos. Estamos 10 de 26 de dezembro. 10 de 26 de dezembro do ano passado, que essa combinação não acerta 12 acertos. É um jogo de canseira. Eu vejo pessoas ansiosas falando que não acerta 11, 12 pontos, mas o jogo dela pode partir direto de 10, de 9, de 8 para 15. E ela não teve paciência de esperar. Eu sempre digo aqui,
os resultados da Loto Fácil, ele não segue uma lógica de escadinha. Tipo, na mesma semana vai sair 12, 13, e aí depois vai sair 14, e depois vai sair 15. Não é assim que funciona. Pelo contrário. Essa combinação aqui, ela já acertou 14 até. Esse aqui manteve uma escadinha, só que foi uma escadinha longa. Ele acertou 13 acertos em 2022. Em 2015 acertou 14. E agora acertou 15, né? Em 2025. Demorou ali quase 10 anos do 14 para o 15. Essa não é uma lógica precisa, tá? Por exemplo, acertou primeiro o 14, depois acertou 13. Não, não é bem assim. É que em algum momento essa combinação acertou 14 e foi lá em 2015, no concurso 1268, tá? Só para você entender. Não é que houve aqui uma escadinha crescente. Acertou 13, depois 14, depois 15. Não. Ele acertou 14 lá em 2015 ainda, tá? Você não deve se preocupar muito com isso. É só apenas para fins de informações mesmo. Mas o que eu sempre digo aqui é que os grupos de dezenas da Loto Fácil, eles demoram a repetirem quando sai. E a gente vai falar de pares e ímpares, que é um grupo bem menor. Quando a gente vê aqui pares e ímpares, e a gente tem visto também isso de início e final, né? A gente vê alguns inícios e final, principalmente esse aqui, que eu deixei na sugestão para esse concurso, que não aconteceu, mas saiu 5 dezenas das 7 que eu deixei, tá? Eu deixei um 3, 4, 5 mais uma vez, a gente está perseguindo aquele início, e saiu um 3, 5. Ou seja, deixei a dezena 02 de fora. Dei minha cara a tapa, né? Porque a 02, ela não sai a 6 concursos. Conforme aqui a gente viu, a dezena 02 é a mais atrasada aqui, da primeira linha. E mesmo assim, deixei um 3, 4, 5 como sugerido ali. E o que aconteceu? A 02 falhou. A 04 não veio para fechar aquele início 1, 3, 4, 5 que está chegando aí em 70 concursos que não sai. Tá? É só para você entender. E 7 dezenas como essa daqui, juntas em uma combinação exata, está há exatamente 3 anos que não sai. Só para você ter ideia. Tá? Só para você ter ideia. São 7 dezenas. E se fossem 6? Por exemplo, as 6 pares que saíram nesse concurso. Eu acredito que muitas vezes, na hora dos seus fechamentos, você tem deixado 9 ímpares e 6 pares. Que inclusive era uma tendência, segundo aqui os alertas. Quem lembra? 9 ímpares e 6 pares estavam no alerta. Eu tenho falado sobre isso no J. Silva Loto, né? Estava nos alertas 9 ímpares e 6 pares veio nesse concurso. Existe ali uma média de a cada 5 concursos, certo? É o terceiro maior padrão. 9 ímpares e 6 pares. Já correu 715 vezes 9 ímpares e 6 pares. Veja bem, anote aí esse número, 715 concursos, saiu 9 ímpares e 6 pares. Agora vamos ao que interessa sobre esse assunto de ímpares e pares, tá? Olha só. Deixa eu só voltar aqui. Nove ímpares e 6 pares. Vamos começar pelas pares, né? Eu gostei aqui das pares. A gente falou de 7 dezenas, que é do início e final, tá? Ah, mas 7 dezenas demora a sair. E 6. E quando estamos falando de 6 pares? E quando eu falo de 6 pares, eu estou incluindo apenas essas 6 pares aqui, tá? Nenhuma mais, nenhuma menos. Quando você for escolher 9 ímpares, você vai colocar 6 pares. E se essas 6 pares forem uma como essa daqui, você acredita que você já perdeu ou não? Olha só quanto tempo demorou para sair um resultado desse aqui com esses 6 pares. E isso porque saiu 3 vezes já, hein? Daqueles 715 concursos que saíram aqui com 6 pares, essas 6 pares aqui, elas saíram
3 vezes. Já tivemos 3 resultados na Loto Fácil com essas 6 pares, que são esses aqui, conforme a nossa tabela de busca inteligente traz para mim. Olha só. As 6 pares aqui. Nenhuma mais, nenhuma menos, né? Ele não vai trazer para mim aqui outras dezenas, apenas resultados iguais. Mas se você for ver aqui o tempo que demorou para sair, meu amigo, isso a gente fica até de boca aberta com certas coisas, e essa daqui é uma. Olha só, 2010, 2020 e 25. Simples assim. 2010, 2020 e 25. Você entendeu aqui a lógica? Então não vale a pena, pessoal, a gente trabalhar sem estudar as dezenas, a não ser que a gente queira apelar para a sorte. Se a gente quiser apelar para a sorte, aí o problema continua, né? Só que aqui a gente viu que teve um intervalo bem longo, um intervalo mais curto. Isso apesar que a Loto Fácil aqui em 2010 não saía 6 sorteios semanais, né? Mas mesmo assim demorou tudo isso para poder sair. Foram 1.491 concursos de 2010 para 2020. E de 2020 para 2025 aqui, que é uma diferença de 5 anos, de 2010 para 2020, uma diferença de 10 anos praticamente. Só que nessa época aqui a Loto Fácil não tinha 6 sorteios semanais, como de 2020 para 2025 aqui. Tá? Então aqui nós tivemos um salto bem longo, né? De 2020 para cá foram 1.464 concursos para poder sair um resultado com essas 6 pares. É só para você entender, meu amigo. Se você simplesmente repetir as combinações que já saíram recente, você já perdeu a sua chance de ganho. E falando nas ímpares, por incrível que pareça, apesar de ter saído 715 concursos com 9 ímpares, acredite, essa daqui foi exclusiva. Foi a primeira vez que saiu entre essas 715 vezes, né? Se a gente for combinar, eu sempre toco nessa tecla sobre combinações. Se a gente está falando de combinações, tá, pessoal? Então não dá para fugir desse assunto nunca. Não dá para fugir desse assunto nunca, tá? Por quê? Porque a Loto Fácil tem 3.200.000 combinações, um pouco mais, mas vamos falar de números quebrados não, vamos falar sobre 3.200.000 combinações. Achar o jogo vencedor é como procurar uma agulha no palheiro. Mas falando de combinações, nós temos um limite de combinações aqui de 13 ímpares, combinando 9 a 9, certo? Pois é, existe ali um número muito curto para o total de sorteios. Existe apenas 715 combinações. Pois é, você não se enganou. 715 combinações e já saiu 715 concursos, ou seja, tudo igual. Teoricamente, teria saído ali todas as combinações de 9 ímpares, né? Mas não é assim. Existiu sim combinações de 9 ímpares que já repetiram em algum momento. Só que ainda existe combinações que não vieram. Entendeu? Por exemplo, essa aqui que saiu no concurso 3.461, você já pode estar tirando até uma print dessa tela para analisar aqui a movimentação das dezenas, tá? Das pares, das ímpares. Daqui a pouco as pares. Olha, esse concurso aqui, 3.491, 61, perdão, veio 9 ímpares. E essas 9 ímpares veio quantas vezes? 3 vezes. Você entendeu aqui? Mesmo que seja num espaço de tempo longo, né? Demorou ali 3 anos para sair de novo, de 2022 para cá. Vamos falar só do último atraso mesmo, não vamos nem falar esse primeiro.
É por isso que ainda não saíram todas as combinações de ímpares, né? De 9 ímpares, que são 715. E já foi sorteado 715 também, tudo igual. Mais um resultado que saiu 9 ímpares foi aqui no 3459. É mais fácil ter grupos de 9 ímpares que já repetiram do que com 8 e com 7. Essa daqui mesmo é uma das que não tinha saído ainda, né? É um grupo exclusivo que saiu aqui no concurso 3459. Eu sei que parece informações bobas, tá, pessoal? Mas não é. Não é. A gente precisa escolher as dezenas da forma correta. Se a gente não escolher, as nossas chances simplesmente despencam. Mais outra combinação que já repetiu. Essa aqui demorou 18 anos, né? 8, 7, 15, 18 anos para repetir. Ela saiu em 2007 e aí veio sair em 2025. Ou seja, 3.204 concursos. Você entendeu que mais uma combinação aqui já repetiu com 9 ímpares? Pois é. Por isso que ainda não saíram todas as combinações de 9 ímpares. E eu acredito que existem poucas combinações que ainda não saíram, né? Mas a Loto Fácil é aquilo. Ela sempre vem de uma maneira que a gente não está esperando. E para isso a gente tem que trabalhar conforme ela nos mostra. Trabalhar com grupos exclusivos. É por isso que ainda nunca repetiu 15 pontos na Loto Fácil. Olha, mais uma combinação aqui que já repetiu. Essa aqui repetiu. Saiu no concurso 1185 lá em 2015 e aí 10 anos depois saiu mais uma vez. É um bom tempo, né? Vamos testar só mais uma para você entender. Veja que a maioria dos grupos que a gente testou, todas já repetiram. Apenas uma ou duas ali repetiu ou não repetiu, né? Pronto, essa aqui é a última. 3444. Só para a gente finalizar aqui esse assunto das pares, das ímpares, perdão. Grupos com 9. Essa daqui também repetiu. Saiu em 2022 e voltou a sair agora. Mas a pergunta é: você faz os seus jogos aleatórios? Não precisa me responder, tá? Eu até deveria falar para você comentar. Daria mais engajamento no vídeo, mas essa é uma pergunta que você responde para você mesmo. Você estuda o que você faz? É até uma pergunta que o Mano Brown faz, né? Numa entrevista. O Mano Brown, do grupo Racionais, ele fala sobre isso. Você estuda o que você faz? Essa é uma reflexão de muitos. Muita gente quer ter sucesso, mas não estuda aquilo que quer fazer, né? Quer pegar tudo feito, quer pegar tudo mastigado. Mesmo assim, vem a frustração, tá? Existe muita gente que chega aqui e fala: me dê 15 números para me acertar, como se fosse fácil. Eu prefiro seguir aquele velho ditado, né? Eu vou te dar a vara e o anzol para pescar. Muita gente prefere o peixe pronto. E isso é um erro. Isso é um erro. Quando você aprende a fazer, cara, fica muito mais saboroso, muito mais gostoso quando você aprende a fazer, tá? Do que pegar feito. Porque você pegou feito, acabou ali. Mas quando você aprende a fazer, você vai continuar buscando mais uma vez. Beleza? Vamos falar aqui das dezenas de início e final. Para o próximo concurso, já falamos muito aqui, né? Um 135. Eu até digo que esse início 1345 tá
fugindo da gente, né, pessoal? Se a gente vir aqui, deixa eu só voltar aqui, pegar o início que saiu com o final. Deixa eu copiar tudo junto aqui, depois eu apago as dezenas do meio. Essa foi as dezenas da moldura. E falando mais uma vez sobre grupos que não repete, a moldura é um. Cara, você não imagina o tanto de combinações que você vai eliminar se você passar a focar nessa técnica de não repetir grupos da moldura. A gente falou de 9 ímpares, de 6 pares ali. Existe o grupo de 9 ímpares que já repetiu 1, 2 vezes, veio 3, veio 4 vezes, veio 5. Agora, moldura é como diz o velho ditado, o buraco é mais embaixo. Nós estamos falando de mais de 30 mil combinações dentro desses 4 padrões principais aqui. Que é 10, né? 9, 11 e 8. Esses 4 padrões aqui, 8, 11, 9 e 10, totalizam mais de 30 mil combinações. Por isso que existe um leque de dezenas, aliás, um leque de combinações para Loto Fácil não repetirem esses que já foram sorteados. E eu tenho provado isso lá no outro canal, todas as noites. Eu deixo um estudo específico sobre moldura. Não vou falar sobre o que eu falo lá, mas só para você entender, mais uma vez aqui, essa combinação é exclusiva. Veio apenas uma única vez. Pois é. Como a gente vai falar de início e final, moldura também é o assunto do momento, né? Na verdade. Eu vou tirar aqui as dezenas que vieram com essas dezenas do final e início. Ficou dessa forma. Início e final. Se a gente viu aqui, essa combinação saiu 6 vezes na Loto Fácil. E a gente vai ver aqui a última vez que saiu. Olha só quanto tempo demorou, pessoal. Isso não é brincadeira. Quando se fala de sorte, é só para quem tem. Eu não me considero sortudo, eu me considero estratégico, tá? E se Deus me deu a sabedoria para estudar matemática, eu vou atrás dos meus objetivos, tá? E eu quero que você também aprenda sobre isso comigo aqui. Demorou 1.089 concursos para sair essa combinação aqui que você está vendo. 1, 3, 5, 21, 22, 24. Demorou quase 4 anos para poder repetir. Cara, estamos falando de 6 dezenas do início e final. Eu sempre falo lá no J. Silva Loto que você vai fazer seu jogo se vocês não desencontrarem, por exemplo, as combinações de linhas e colunas, você já perdeu. Você vai trabalhar os seus jogos futuros. Os concursos que saíram anteriormente, eles vão ficar bem aleatório mesmo, tá? É aqui onde entra o aleatório. Por exemplo, se você for ver aqui, essa combinação de início e final demorou quase 4 anos para sair, mas e as demais linhas que não se repetem aqui? As combinações de linhas que não se repetem entre esses concursos que saíram. Você já parou para analisar isso ou não? Olha só, basta analisar aqui as combinações de linhas. São diferentes ou não? Veja que essa daqui não se cruzou com essa, que veio com essa, nesse outro concurso, mesmo tendo repetido aqui o início e final, mas as demais não acompanharam. É esse detalhe que muita gente se perde. É um detalhe que você vai demorar horas e horas para montar um único jogo. Mas acredite, esse único jogo você pode manter ele numa teimosinha e ali evitar prejuízos excessivos se você observar esses detalhes. Beleza? É só mais uma visão que a gente precisa levar em consideração. São o cruzamento de linhas com linhas, tá? As combinações de linhas com linhas. Eu não vou nem falar de dezenas, vou falar de combinações.
cruzamento da linha 2 aqui com a linha 3, da linha 2 com a linha 4 e por aí se vai. Mesmo que você trabalhe fixo o início e final, verifique os cruzamentos de linhas que vieram com esses resultados. Vamos voltar aqui para a gente entender o nosso início que a gente está cercando, que é 1, 3, 4, 5, que está de rosca, como diz o velho ditado. Está de rosca. Estamos chegando a 70 concursos, né? Falta apenas mais um. Olha só. Inclusive aqui eu vou deixar na tela final um vídeo falando sobre o Loto Fácil da Independência. Será que esse início vai sair na Loto Fácil da Independência? Será? Vamos esperar. O último concurso que saiu 1, 3, 4, 5 aqui foi no final 0, 3.400. Exatamente no final 0, 3.400. De lá para cá não saiu mais. E sempre lembrando que já tivemos um resultado dessa forma aqui, de início e final. Como assim? Se eu pesquisei 1, 3, 4, 5, por que que veio aqui um resultado também de início e final? Simples assim. Simples assim. O nosso sistema inteligente, ele detecta se o início aqui, ele veio com a última linha vazia. E foi o que aconteceu. Aí ele dá um resultado de início e final. Isso é início de carreira da Loto Fácil, né? Lá no concurso 23 em 2004. Pois é. É nessa época que a Loto Fácil tinha apenas 4 sorteios mensais, né? Por isso a diferença. A Loto Fácil lançou, se eu não me engano, aqui em 29 de setembro de 2003. E aqui, dia 1º de março de 2004, tivemos apenas 23 sorteios. Eram 4 por mês, então aqui está dentro do esperado, né? Dos cálculos. 4 sorteios por mês. E agora nós temos 6 sorteios semanais. Daqui a pouco a gente vai ter 2 sorteios por dia. Será? Ai. Esse é um dos projetos da Caixa, né? Não com a Loto Fácil, mas trazer loterias com sorteios diários. Ou seja, como se fosse ali um jogo do bicho, né? Vários sorteios durante o dia. Ainda não saiu, talvez demore, mas não cabe nesse vídeo falar sobre isso. Então, beleza, pessoal? Vamos falar aqui sobre o início para o próximo concurso. Deixa eu só... Vou voltar aqui. Segundo o que a gente estudou no vídeo passado, lá no outro canal, sobre a 02, é que a 02 já chegou aqui no auge de falhas. Em quase 500 resultados que a gente analisou, a 02 falhou 6 resultados e retornou. Isso significa que a 02 não vai falhar no próximo concurso. Inclusive, falta apenas ela para fechar o ciclo principal, o ciclo alternativo, o ciclo da moldura, enfim. Então, o nosso início 1, 3, 4, 5, mais uma vez, foi abortado aqui se a 02 ficar de fora, tá? Se a 02 falhar, há uma chance muito grande de vir 1, 3, 4, 5. Isso é fato. Porque a 03 está boa para vir, a 01 também, a 04, a 05 também está boa para vir. Mas aí se a 02 vir, corre-se o risco de vir a linha cheia. Então a gente já pode começar a se preparar para a primeira linha cheia aqui. Então por isso que eu não vou sugerir o início dessa vez, mesmo que a gente tenha que esperar 1, 3, 4, 5. Agora o final aqui, a 21, ela já chegou no auge de saída. Aqui ela falhou com 7 concursos, eu vou considerar aqui como uma referência. Então a 21 pode estar falhando. E aqui nós teríamos a dezena 22, dezena 25 aqui, como as duas dezenas melhores, né? Para estar finalizando. E você já sabe,
o maior padrão é 5, 6 e 7 dezenas, sendo o maior padrão 6 dezenas se você somar primeira linha e quinta linha, que é o início e final. Nós temos essa lógica de vir dentro desse padrão. Só que 8 dezenas aqui também sai num espaço de tempo um pouco mais demorado, mas sai. E podemos ter sim 8 dezenas ou até mesmo 9, porque já é tendência para isso. 9 dezenas veio aqui no concurso 3456. Olha só, e aqui no concurso 3422. Então, estou considerando 9 dezenas ou 8. Não que seja a maior tendência para o próximo concurso, mas há uma possibilidade. Beleza? Então, mesmo que venha aqui a linha 1 cheia, a gente tem que escolher aqui de 2 a 3 dezenas na linha 5. Entre elas seria 22 e 25, tá? Como você vai trabalhar no final zero, acredito que você vai fazer muitas variações. Eu acredito. Então, desconsidere ali aquilo que é mais forte para vir no próximo concurso. Considere que a linha 1, ela pode vir carregada. Nós temos muitas dezenas fortes aqui. Eu não deixaria nenhuma dezena de fora aqui no fechamento. E aqui incluiria também pelo menos umas 3 ou 4 dezenas no final. Beleza? Então não vamos prolongar muito aqui não. Está escancarado aqui as possibilidades de início e final para o próximo concurso, tá? Vamos ficando por aqui, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.